Olha, então vamos lá. Participando, porque depois você vai ser... nós vamos passar depois. Gente ligando para cá, 3011-1005, né? 3 sorteios, 3 brindes da Ventone, né? Bom, então, professor, vamos lá. Agora eu queria que o senhor fizesse um resumo aí da sua vinda aqui, do seu trabalho e tudo. Nome todinho, tudo que nós só escutamos, né? Bom, Vanedir, eu sou Ariosvaldo Alves Gomes, né? Já moro aqui em Teixeira desde sempre, embora tenha nascido em Alcobaça. E desde então trabalhei aqui muito tempo, desde muito novo, né? Com meu irmão, com o Oswaldinho, todo mundo conhece que é o Oswaldinho Filhos. Estamos lembrando, né? Agora Então, estamos em família. Trabalhei com ele um bom tempo, junto, no restaurante. E depois saí para estudar fora, né? Fui estudar em Vitória, voltei, né? Fiz um curso de pedagogia na universidade, então sou egresso lá do campus. E a partir daí, basicamente, eu aprofundei não só o meu trabalho, mas os meus estudos na área de educação, né? Saí para fazer o mestrado. O meu mestrado foi na área de educação ambiental, Luciano. Então, de certa forma, eu tenho muito interesse nessa área, tenho pesquisado algumas coisas a respeito. Mas eu vejo que sempre a gestão me chamou muito, né? Porque trabalhei muito tempo na cooperativa, uma cooperativa educacional na escola, né? Fui diretor lá, né? Substituindo a nossa saudosa professora Geni. E depois eu entrei na UNEB através do concurso, né? E nesse período veio o desafio fui convidado para assumir a Secretaria de Educação aqui do município. Fiquei na secretaria de 2014 até o final de 2016, então foram quase 3 anos numa gestão de João Bosco. Foi um trabalho extremamente desafiador, mas foi um período que eu aprendi bastante, né? Não só para poder colaborar com a cidade, mas também compreender a dinâmica da educação aqui no município, que é extremamente desafiador. Né? Na época a gente tinha mais de 70 escolas, com mais de 24 mil estudantes, só o grupo de professores dentro da secretaria em torno de 1.800 pessoas, então é praticamente uma prefeitura de muitas cidades, só a secretaria. Verdade, né? Mas tem um grupo muito bom, pessoas, né, que Dedicadas, gostam de trabalhar, né? E dedicadas no trabalho. Então, foi uma experiência muito boa. Mas aí, saindo, eu retornei para o UNEB e a gente foi convidado para assumir a direção. Eu estou lá, né, passamos um período difícil de pandemia, ainda estamos vivendo alguns desafios nesse sentido. E estamos lá, né, na gestão, foram 2 gestões consecutivas que eu fui eleito e a gente encerra nossa gestão no início do ano que vem. Então temos mais um ano aí para 2024. E como é que surgiu a ideia essa brecha para o espiritismo? O espiritismo foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque em 1999, quando eu retornava de Vitória, né, para cá, eu busquei, né, um pouco esse vazio que a gente encontra, um chamado que às vezes a gente ouve, né? E a gente saiu. Eu fui sempre de berço católico, né? Minha família toda, recebi todo aquele processo de formação da primeira comunhão, né? Do catecismo, tudo. Eu sempre fui muito vinculado às religiões, tive a oportunidade de participar do movimento carismático, né? Inclusive com o nosso saudoso Cláudio Tota. E depois fui conhecer o espiritismo, né? Fui convidado para assistir um trabalho, uma palestra, e daí eu comecei a ler, né? Porque é uma ciência, né? O espiritismo é uma ciência. Se você não busca esse conhecimento, você não consegue entender o que é. E aí eu passei a estudar o espiritismo e me integrei na casa, no Centro Espírita Nosso Lar, né? E a partir de então me dediquei muito ao movimento. Fiz parte do Conselho Regional da Federação Espírita do Estado da Bahia, né? Tenho vínculos até hoje nos trabalhos que a gente desenvolve, vários projetos regionais, acompanhando aqui o Conselho Regional, que envolve os 13 municípios aqui do Extremo Sul. E estou lá, né, com esse trabalho muito focado em basicamente 2 campos de trabalho na casa, embora esteja envolvido em todos, né, faço parte da diretoria, mas a gente tem um trabalho muito especial voltado para a juventude, que eu já acompanho há um bom tempo, trabalho com jovens, e um trabalho voltado para os grupos de estudo, né, na casa, seja para estudar mediunidade, seja para estudar a doutrina em si pelo estudo sistematizado.
Então, acho que pela minha própria formação, né, acabei me Uhum. dedicando muito a esse campo. Né? E a gente tem um grupo hoje muito bom lá na casa, é uma casa que já agora completou 40 anos, né? Dia 18 de janeiro, completou 40 anos de existência, com um trabalho sólido, às vezes anônimo, mas trabalhando para poder ajudar não só materialmente, mas principalmente espiritualmente as pessoas que nos buscam. Hoje, Teixeira de Freitas é a região, o professor Ari Osvaldo. Quantos membros, digamos assim, qual seria o percentual de pessoas que agregam a essa instituição? Na região, Mas em Teixeira especificamente. Teixeira nós temos duas casas espíritas, né? Que são vinculadas à Federação Espírita, que segue rigorosamente as orientações do Conselho Espírita Nacional, porque, infelizmente, muitos associaram diversas outras religiões ao Espiritismo. Eu acho que cada um tem o seu campo de atuação, mas não são espíritas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o movimento umbandista, que é muito forte, que tem um trabalho belíssimo que eles realizam, mas não são espíritas, são espiritualistas, né? Assim como outros, de outros segmentos, né? Inclusive de matrizes africanas, mas espírita só são duas casas. O Centro Espírita Nosso Lar é a Casa Espírita da Prece, que fica ali na Praça Caravelas. Então, só cortando aquele local que está para quem vai perto do Pedrão, ali o Vale do Amanhecer. do Vale do Amanhecer, não é isso? Não é espírita. Eles seguem uma linha espiritualista, né? Assim como a Umbanda, o Candomblé, né? Mas não são espíritas, porque o espiritismo ele tem o seu arcabouço estruturado, né, dentro de uma doutrina bem delimitada. Né? Então, as casas espíritas mesmo, quando elas seguem esses princípios, elas se filiam à Federação Espírita do Estado da Bahia, que por sua vez é vinculada à Federação Espírita Brasileira. Então tem toda uma organização, esse movimento a nível nacional, a nível internacional. Né? Então essas casas, elas fazem um belíssimo trabalho, né, vinculados também à relação com o mundo espiritual de forma mais natural, né, digamos assim como o próprio espiritismo também, né, essa relação para a gente com o mundo espiritual é muito tranquilo, natural. Então isso às vezes assusta as pessoas, né, mas por outro lado também atrai, né? Então as duas casas, os endereços, por favor. É o Centro Espírita Nosso Lar, Nosso Lar, que completou agora 40 anos, que funciona ali no São Lourenço, né, na Rua Uberlândia, e a Casa Espírita da Prece, que funciona ali na Praça Caravelas, né, uma das esquinas ali, ela funciona. Então essas são as duas casas, né, espíritas. E na nossa região, a maioria das cidades, né, como Itaém, Mucuri, Nova Viçosa, Poço da Mata, geralmente tem uma casa. Mucuri tem duas, Itaém tem uma, Itamaraju tem duas. Então, na maioria, no máximo, duas casas espíritas. O IBGE, no último censo, falou da questão toda da quantidade, o vínculo de religiosidade, catolicismo, espiritismo, quanto que nessa região mais ou menos o senhor jogaria de membros? Na região, não sei. O Brasil é o país mais espírita do mundo. Né? Ele, no último censo, a gente tinha cerca de 15 milhões de pessoas que se declararam espíritas. No entanto, a gente sabe que tem muitas outras pessoas que inclusive foi uma crítica feita ao censo, né, desse ano, e foi uma briga da própria Federação Espírita Brasileira para que se colocasse essa terminologia, porque antes não se tinha, né? As pessoas é que se anunciavam para colocar e registrar no censo, porque essa denominação não se tinha. Então você generaliza, né? Dizer se você é espiritualista é bem diferente de você dizer que é espírita, porque dentro dessa linha espiritualista existem todas as outras religiões que acreditam no espírito, inclusive o próprio católico. Né? Então é muito genérico. Agora não, saiu na relação do censo, então acredito que agora a gente deva ter uma realidade mais desenhada. Na nossa região, aqui em Teixeira, se a gente disser para a nossa casa, né, a gente tem um grupo, no Centro Espírita Nosso Lar, em torno de 120 pessoas, né, frequentes, assíduas, e tem aquelas pessoas que vão lá assistir uma palestra, vão
vão lá receber um passe, vão lá colaborar nas atividades às vezes, né, que são mais esporádicos. Mas eu acredito que tem muitas pessoas, né, aqui em Teixeira, embora seja bem mais reduzido do que, eu acho que o maior número aqui ainda são de católicos e evangélicos. Muito bem. Celina, então. Pois é, a doutora Maluma vem dizendo aqui, completando todo, né, nosso contexto.